Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, passando para avisar que a gente tem a carta da semana hoje. Vamos pedir ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, né? Que a gente possa aprender com os ensinamentos aqui do tarô e, claro, que a gente consiga aplicar esses ensinamentos na nossa vida, né? Para que a gente consiga viver melhor, mais tranquilamente, né? Conseguindo lidar com as situações de uma maneira mais agradável, mais equilibrada, tá certo? Então, até mais. Bom, então vamos ver qual a carta que o universo nos sugere para essa semana. E é o 9 de copas, com o 9 de paus, o louco, a temperança, o mundo, o 6 de copas, o 5 de espadas, o rei de espadas e o cavaleiro de paus. Bom, então falando sobre o 9 de copas, que é a carta da semana, essa carta nos fala sobre amor próprio, orgulho próprio, né? A gente então se gostar mais, da gente perceber o quanto é bom a gente estar em harmonia com a gente mesmo, né? Então essa é uma conexão que a gente faz, né, com a nossa energia, e a gente consegue se entender melhor, entender o que é melhor para a gente, o que nos faz felizes, né? Então é uma carta que traz um domínio até da gente mesmo, tá? Então é uma carta que chama para esse lado, né? Isso, quando em excesso, acaba não sendo bom, mas num nível equilibrado é ótimo. O 9 de paus nos fala aqui sobre experiências que a gente teve na vida, problemáticas, né, de certo modo, talvez negativas ou ruins, né? Significa que a gente sofreu de certo modo com elas, e elas hoje fazem com que a gente fique sempre preparado para algo ruim, né? Então, isso é uma coisa que não pode atrapalhar a gente nessa coisa da gente se gostar, né? Porque por mais que a gente tenha passado por experiências negativas, elas não podem nos atrapalhar, inclusive fazer com que a gente não se goste por conta disso, tá? Então vamos eliminar esse tipo aí de pensamentos, porque isso é uma coisa que só atrapalha a vida da gente. O mago é a carta que nos fala sobre a liberdade que traz o fato da gente se gostar, né, da gente se valorizar, da gente perceber o quanto a gente é bonito, né, o quanto a gente é bacana, o quanto a gente é bom, né? Então isso traz uma liberdade muito grande, né, porque a gente passa a ser o que a gente realmente é, né? Então é sobre isso que essa carta fala, né? Sobre o quanto é bom a gente entender quem a gente é e a gente se gostar, né? E o quanto isso nos torna livres, às vezes, de opiniões alheias e aí que realmente não tem nada a ver com a gente. A temperança nos fala do equilíbrio, né? Que isso traz da harmonia, da tranquilidade que a gente consegue obter na vida quando a gente está nesse estado aqui, né? Da gente se gostar e da gente se respeitar, né? Do quanto isso é bom, o quanto isso nos traz tranquilidade, porque a gente sabe que a gente está sendo real, né? A gente está de acordo com a nossa energia
Então as coisas fluem de uma maneira muito melhor, mais tranquilas, mais harmônicas, né? É como se os caminhos se abrissem, né? Para as coisas fluírem na nossa vida. A carta do mundo aqui fala da gente se sentir realizado, tá? Né? Do quanto é bom isso, né? Do quanto isso completa a gente, né? O fato da gente se respeitar, se gostar, se amar, na medida boa, né? Claro, uma medida equilibrada, né? Então, o quanto isso é realizador assim na nossa vida, né? O quanto isso traz aquela sensação de tranquilidade, que a gente está completo, né? Que a gente está se respeitando, que a gente se ama, né? Então isso é muito importante, né? Até porque hoje existe até um movimento, né, para fazer com que a gente não se goste. Então a gente tem que procurar uma série de outras coisas aí para se completar. Vamos prestar atenção nisso. O 6 de Copas nos fala sobre um amor, né? Sobre um momento emocional da vida mais tranquilo, mais puro até, né? Quando a gente consegue entrar em contato com a gente mesmo, se entender, né? Ou seja, quando a gente se conhece realmente, né? A gente consegue chegar nesse nível aqui de amor incondicional até. Isso é uma coisa muito boa, completa a gente, faz com que a gente se conecte com o mundo, com as pessoas, com as situações, e né, isso traz uma amplitude no olhar da gente, né? Então, trazer esse amor próprio aqui num nível bom é fantástico. O 5 de Espadas é aquela carta que nos alerta para um outro lado desse amor próprio, desse orgulho próprio, né? Se isso for uma coisa exagerada, né, é claro que isso pode se tornar uma arma, de certo modo, para a gente conquistar alguma coisa, né, para a gente ganhar uma batalha, né, que é sobre isso que essa carta fala, de vitória, mas de que maneira que a gente está obtendo essa vitória, né, com que armas que a gente está se utilizando aí para a gente ganhar alguma coisa, né, ou vencer alguma coisa, tá? Então, porque o amor próprio na medida correta é que é o ideal, né? Quando ele ultrapassa isso, aí a coisa pode estragar. O Rei de Espadas fala sobre o domínio que a gente acaba tendo, né? Da gente mesmo, né? Principalmente do nosso mental, quando a gente tem esse amor próprio, esse orgulho próprio aqui na medida correta, né? Então isso é uma coisa que nos coloca, inclusive, no nosso centro, né? A gente consegue realmente ter um domínio disso, né? E claro, quando a gente domina a nossa mente, a gente domina uma série de outras coisas na nossa vida, né? Então, o quanto é importante a gente utilizar isso a nosso favor, né? No sentido da gente se dominar, porque se a gente se conhece bem, se gosta e se conhece bem, a gente consegue dominar aí uma série de coisas. E finalizando aqui com o Cavaleiro de Paus, não vamos deixar que essa ideia que a carta da semana nos trouxe, né, da gente passar a se gostar mais, para a gente ter mais orgulho da gente mesmo, né, seja uma coisa momentânea. Ah, nossa, então a carta da semana me falou isso, então essa semana eu vou fazer isso, e depois isso passa e acaba que a gente deixa de lado isso, tá? Essa carta, né, fala sobre isso, sobre coisas que, né, pum, e depois acabam. Então vamos fazer com que isso faça parte do nosso dia a dia, tá? Para que a gente continue
se gostando, se amando, se respeitando, tá bom? E é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana aí que a gente consiga praticar isso na nossa vida para a gente viver cada dia melhor. Um grande abraço. E finalizando aqui com o Cavaleiro de Paus, não vamos deixar que essa ideia que a carta da semana nos trouxe, né, da gente passar a se gostar mais, para a gente ter mais orgulho da gente mesmo, né, seja uma coisa momentânea. Ah, nossa, então a carta da semana me falou isso, então essa semana eu vou fazer isso e depois isso passa e acaba que a gente deixa de lado isso, tá? Essa carta, né, fala sobre isso, sobre coisas que, né, pum, e depois acabam. Então vamos fazer com que isso faça parte do nosso dia a dia, tá? Para que a gente continue se gostando, se amando, se respeitando, tá bom? E é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana aí que a gente consiga praticar isso na nossa vida para a gente viver cada dia melhor. Um grande abraço.